A gente sabe que ter problema nos dentes não é nada bom. Além de causar dores, também afeta na autoestima e na confiança. E hoje existem várias formas de recuperar os dentes e seguir com a saúde bucal em dia. O dentista Natanael Chagas já está conosco ao vivo para falar sobre os implantes imediatos. Natanael, como funcionam os implantes imediatos e o que é? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Eduarda. Boa tarde a todos que nos acompanham na ND. Então, primeiro, antes da gente saber o que é implante imediato, nós temos dois tipos de implante, né? Aqueles implantes, como você mesmo citou, imediatos e aqueles implantes que a gente chama de tardio, né? Ou seja, o implante imediato, ele é colocado geralmente naqueles pacientes que não têm nenhum dente em boca, né? Então, os pacientes que eles estão edêntulos totais, né, que eles são edêntulos totais, a gente coloca aquelas próteses fixas no paciente. Então, esses implantes, as próteses elas são imediatas. Geralmente, nos casos que o paciente ele tem uma disponibilidade de osso legal, né, compatível, esse paciente ele vai instalar os implantes e em 3 dias ele vai ter a sua prótese fixa já instalada definitiva. Então, é imediato, né? É muito rápido. E aqueles implantes que não são imediatos são aqueles implantes no qual o paciente ele perdeu um dente, perdeu 2 dentes, 3 dentes, né? Perdeu não a totalidade. Então, esses pacientes, eles sim, também vão ter os dentes fixos, porém, de uma maneira mais tardia, de 4 a 6 meses, geralmente. E a gente faz esse implante imediato só em quem não tem nada de dente. Exato. A técnica de implante imediato, ela é para ser feita em pacientes que não têm nenhum dente, né? Que é aquela prótese protocolo que a gente diz, né? Aquela prótese fixa que são todos os dentes. Ela pode ser da parte de baixo, da parte de cima ou as duas ao mesmo tempo, né? Então, essa é a técnica. É técnica, né? Por mais que às vezes as pessoas pensam, é um dente só, é mais fácil, mais rápido. Na grande maioria das vezes não, né? Muitas vezes é mais fácil de trabalhar com os pacientes que não têm nenhum dente do que aquele paciente que perdeu um dente. E qual é o material desses implantes? Então, o implante, ele é titânio, né? Então ele é biocompatível com o ser humano, né? Não existe nenhuma pessoa que não seja compatível. A gente ouve falar muito, né? Mas o meu organismo pode rejeitar. Essa palavra, ela não existe, rejeitar. Existe sim, por algum tipo de infecção, né? Ou de mau cuidado que o paciente tem, né? Do paciente vir a perder. Mas não é uma rejeição. O meu organismo, ele não aceita. Isso não existe, né? Então, esses implantes eles estão compatíveis com todas as pessoas, né? E os dentes, eles são ou de porcelana, né? Ou eles são de acrílico. Isso vai depender de qual técnica vai ser utilizada para cada paciente. E tem uma idade que pode ser feito esse procedimento? A gente sabe que normalmente são pessoas de mais idade, até pela questão do tempo, do desgaste dos dentes, mas pessoas mais novas também podem fazer? Sim, com certeza. Aqueles pacientes que não têm dente, tem muitos pacientes, Eduardo, que nascem sem algum tipo de dente e nunca vão ter, né? São as agenesias, né? Aqueles pacientes que nasceram com alguma deformidade e não têm esses dentes. Então, esses pacientes, eles podem e devem sim fazer implantes, né? A gente considera ali com 17, 18 anos, esses pacientes já podem estar colocando implante bem tranquilamente. E não tem uma data limite, uma idade limite para que esse paciente coloque, né? Tenho 70, 80, 90 anos. Isso não tem problema, né? O paciente ele pode ter seus dentes fixos novamente, independente da idade que ele está. E a gente escuta às vezes as pessoas falando, eu tenho implante, eu tenho que cuidar para comer carne desse lado, eu tenho que cuidar para mastigar algo duro desse outro lado. Tem esses cuidados? Quais são os cuidados pós-implante, Natanael? Os cuidados pós-implante, eles variam do tempo que o paciente fez esse procedimento, né? Nesses 4, 6 meses pós-instalação do dente, pós-instalação do implante, é que o paciente tem que ter um cuidado maior com relação aos alimentos duros. Por exemplo, a pipoca, que tem aquela sementinha, né? O torresmo, que é muito usado aqui. Então, esses alimentos muito mais duros. Então, esse paciente ele tem que sim cuidar nesse período de tempo. Agora, a gente sempre comenta, né? Se o dente natural ele quebra, né? Ele fratura com alimentos mais duros, o dente também artificial ele pode vir a quebrar se o paciente não tiver um cuidado com o alimento mais duro. E quem tem implante tem que ir de quanto em quanto tempo fazer uma revisão? Perfeito. Esses pacientes que eles têm aquelas próteses fixas, que são aquelas inteiras,
elas precisam fazer 2 tipos de manutenção. Primeiro, a diária, que é a escovação normal, e também a visita periódica ao dentista a cada 6 meses, 1 ano, para fazer uma limpeza sobre essa prótese, né? Não é incomum de ver pacientes que colocaram próteses fixas há 1 ano, 2, 3, 4 anos e compareceram no Hospital do Dente e não sabia que tinha que fazer uma manutenção. Não, é obrigatório. Independente se tem uma boa higiene ou não tenha, esse paciente ele precisa fazer uma manutenção a cada 6, 8, 1 ano depois de instalada a prótese. Isso é para todo mundo. Isso é uma coisa que vale até para quem não tem prótese, né? A gente tem que manter essa saúde em dia. Natanael, para finalizar, quero colocar uma prótese e descobri que preciso colocar uma prótese. O que eu preciso saber antes de ir ao dentista? Perfeito. Todas essas respostas, né, a gente dá de modo geral, mas a gente consegue dar de maneira mais específica para cada paciente após o paciente realizar a sua avaliação, né, após o paciente realizar o seu raio-x, a sua tomografia, aonde a gente vê se o paciente não tem nenhum dente ou se está faltando alguns elementos apenas, e também a gente consegue ver a disponibilidade de osso do paciente. Esse paciente ele vai precisar fazer enxerto? Esse paciente já vai partir já para os implantes sem a necessidade de enxerto? Qual a técnica que vai ser utilizada? Então, a avaliação ela é imprescindível, né? A avaliação, olhar na boca do paciente, mas também ter um olhar sobre um raio-x, sobre uma imagem para a gente ver a quantidade e também qualidade óssea de cada paciente. E lembrando que ali na Odontotop tem raio-x na hora, tem todos esses procedimentos, como o pessoal faz para chegar até a Odontotop? Perfeito. O paciente que ele chega na Odontotop Hospital do Dente, tanto o centro quanto o EFAP, já de primeira, o paciente já passa por um raio-x. Então a gente já tem, como eu falei anteriormente, o nosso olhar clínico na boca do paciente, mas também com um segundo olhar no raio-x. Então isso é muito importante. E o paciente que ele vai precisar fazer algum tipo de procedimento mais avançado, como implantes dentários, a gente disponibiliza também da tomografia, que é um exame no qual o paciente faz ali dentro do Hospital do Dente e ele não tem esse custo. Já sai ali com um feedback total, sem precisar ir para outro local. Perfeito, exatamente. Para isso que a gente chama de Hospital do Dente, né? A gente tem tudo em apenas um local. Muito obrigada, Natanael, mais uma vez, e vocês aí de casa sempre mantendo esse cuidado para deixar a saúde bucal em dia.